Existe um momento em que a linha entre a proteção moral e a cumplicidade com o crime simplesmente desaparece. O que você faria se descobrisse que a única forma de resgatar sua própria família do abismo fosse sacrificar a justiça que você jurou defender? Em 1949, enquanto a indústria cinematográfica vendia contos de fadas açucarados, uma produção marginal e corajosa decidia expor o lado mais sombrio da sociedade. O Sono do Diabo não pedia licença para entrar nos cinemas. Ele arrombava as portas do público com uma crueza estarrecedora. A narrativa avança para o seu ponto de maior tensão. Tudo parecia sob controle na rotina da cidade, até que a primeira experiência com as pílulas clandestinas transforma a inocência em uma armadilha sem saída. A iluminação de alto contraste reflete o desespero nos rostos dos personagens. Sombras profundas engolem os cômodos, enquanto os olhares carregados de paranoia entregam que a chantagem do submundo começou a produzir seus primeiros frutos. A implacável juíza, vivida com maestria por Lita Grey, sente o chão ruir sob seus pés. Nos bastidores do poder, o líder gangster Humberto Scully articula cada movimento como mestre do xadrez sórdido. A emboscada contra a jovem adolescente não foi apenas um golpe baixo. Foi uma sentença de tortura psicológica contra a própria lei. O som metálico dos relógios nas salas vazias do tribunal parece ditar uma contagem regressiva para a tragédia. Cada envelope entregue nas sombras carrega mais do que fotos comprometedoras. Carrega a destruição de uma vida e a ruína de uma carreira construída sobre a honra. As pílulas conhecidas como golf balls continuam se espalhando pelas margens da cidade, e a juíza se vê completamente encurralada contra a parede. Renunciar ao cargo e entregar as provas contra a quadrilha significaria curvar os joelhos para a criminalidade. Recusar o acordo significaria atirar a própria filha no tribunal da opinião pública. O ar torna-se irrespirável à medida que a madrugada avança. As alianças políticas se dissolvem no escuro, e o suor frio escorre na testa de quem precisa tomar a decisão mais difícil da sua vida antes do amanhecer. Mas quando a última lâmpada do gabinete finalmente se apagar e a fumaça das chantagens cobrir a mesa da justiça, será que a juíza cederá à chantagem para salvar quem ama, ou usará o peso da sua toga para desencadear um contra-ataque devastador que o submundo jamais poderia prever? Mas quando a porta do tribunal se escancarar sob o sol frio da manhã e as cartas do jogo chantagista finalmente forem viradas na mesa, será que a juíza pagará o preço da própria honra para salvar a filha, ou usará o peso implacável do seu cargo para esmagar Scully em uma jogada que o submundo jamais poderia prever? A madrugada em que a chantagem atinge o seu ápice não traz silêncio, mas o som distante dos telégrafos e das prensas de jornal prestes a rodar. O gangster Humberto Scully acredita ter encurralado a justiça em uma caixa sem saídas. Ele sabe que, para a opinião pública de 1949, a mancha na reputação de uma jovem vale mais do que 1000 sentenças proferidas no tribunal. Nos corredores vazios do gabinete, o brilho pálido da iluminação em chiaroscuro desenha sombras profundas sobre a mesa de madeira macia. A fotografia crua do filme capta cada detalhe do isolamento da protagonista. O suor frio, o olhar fixo no telefone que recusa tocar, e o maço de fotos comprometedoras repousando exatamente ao lado do martelo da lei. A tragédia do filme B de exploração atinge seu ponto mais alto. As chamadas pílulas golf balls não são mais apenas um problema de saúde pública ou uma estatística nas gavetas da polícia. Elas tornaram-se o instrumento perfeito para a ruína moral de uma família. A filha, vítima inocente de uma armadilha calculada em uma festa clandestina, descobre que sua juventude foi transformada em uma moeda de troca sórdida. Enquanto a cidade dorme sob a falsa impressão de segurança, o líder do crime organizado contabiliza suas vitórias. Mas Scully cometeu o pior erro que um criminoso poderia cometer na Era de Ouro. Ele subestimou o desespero de uma mulher que já não tem mais nada a perder. Lita Grey entrega uma atuação carregada de fúria contida, transmitindo ao espectador o momento exato em que o medo se transforma em uma determinação fria e perigosa. A juíza sabe que aceitar os termos do submundo significaria entregar a cidade inteira nas mãos da quadrilha. Mas rejeitá-lo significa assinar a condenação social de quem ela mais ama. O tempo corre contra a sua decisão. Cada batida do relógio de parede parece acelerar a contagem regressiva para o amanhecer, quando os envelopes com as fotos vazadas chegarão às bancas de jornal. As alianças políticas se dissolvem na escuridão dos bastidores do poder, e os telefones grampeados revelam que nem mesmo as autoridades encarregadas da proteção policial estão imunes à teia de corrupção do gangster. Ela está completamente sozinha. Mas quando a última luz da sala de julgamento se apagar e o mistério de O Sono do Diabo alcançar o seu clímax devastador, será que o sacrifício da verdade salvará a honra de uma família, ou a lâmina da justiça cortará mais fundo do que o próprio submundo poderia imaginar na parte 3 desta jornada? Quando a lâmina fria da decisão rasgar a penumbra do gabinete, não haverá mais espaço para recuos ou lamentações.
A cidade que dorme ignorando o drama dos bastidores acordará para testemunhar o desfecho de um jogo de xadrez em que a dignidade humana foi posta como aposta principal. O barulho distante das prensas tipográficas acelera o ritmo dos corações nos bastidores. A cada página impressa que sai das máquinas naquelas primeiras horas da manhã, o império do medo erguido por Humberto Scalia ameaça cobrir os jornais da cidade. O gangster celebra sua vitória prematura nos cantos escuros dos seus refúgios, certo de que o peso da chantageada maternidade vergaria qualquer autoridade moral. Ele apenas se esqueceu do ingrediente mais perigoso da psique humana, a reação imprevisível de quem já teve seu mundo despedaçado pelas sombras da ambição alheia. Nos enquadramentos sufocantes que marcam essa reta final, o contraste visual torna-se quase agressivo. A luz natural tenta invadir o escritório da juíza pelas frestas das cortinas de ferro, mas o ambiente continua impregnado pela fumaça densa dos cigarros e pela desconfiança generalizada. Cada silêncio no recinto fala mais alto que qualquer discurso articulado perante os jurados. As pílulas clandestinas que devastaram a paz das famílias locais deixaram de ser meros comprimidos para se tornarem o símbolo do colapso ético de uma época. A filha da magistrada, mantida em isolamento no refúgio familiar, vive o pavor de ver seu nome e sua imagem jogados no esgoto da opinião pública. Mas Lita Grey imprime à sua personagem um olhar que transpõe a fraqueza inicial. A dor se converte em uma serenidade gélida. A decisão tomada no meio da escuridão não busca apenas a proteção individual ou o resgate de uma reputação arranhada, mas a aniquilação completa da engrenagem corrupta que ousou tocar em sua casa. Os telefones nos escritórios policiais finalmente começam a tocar, mas as ordens emitidas não seguem o protocolo tradicional. Mandados de busca são assinados no escuro, alianças paralelas são costuradas com os poucos agentes que recusaram a propina do crime e a armadilha troca de lado antes mesmo do sol atingir o topo do céu. A contagem regressiva chegou ao zero. O confronto final entre o tribunal e o submundo não será travado com palavras polidas, mas pela exposição pública de quem realmente opera as cordas dessa teia de chantagens e vício. Mas quando as portas centrais do Palácio da Justiça se abrirem para a audiência extraordinária e o veredito final de O Sono do Diabo for proclamado diante de toda a imprensa, será que a lei conseguirá restaurar as ruínas dessa família, ou a vitória cobrará um preço alto demais para a sobrevivência da própria juíza na parte 3 desta narrativa? E se o verdadeiro preço pago para derrotar o diabo não tiver sido a perda do cargo ou a destruição da reputação, mas a certeza de que, para vencer o submundo, a própria lei precisou se tornar tão implacável e sombria quanto os criminosos que ela combateu? Quando o ecossistema dos filmes B de exploração de 1949 encarava as margens da sociedade, ele não buscava os finais felizes e redentores dos grandes estúdios de Hollywood. Ele entregava a crueza da realidade urbana sem filtros, revelando que cicatrizes morais não desaparecem com a assinatura de um decreto ou com a prisão de um gangster. A luz do meio-dia que agora invade o salão do tribunal não traz o calor do triunfo, apenas uma clareza incômoda sobre os destroços deixados pelo caminho. Nas bancas de jornal espalhadas pelas esquinas, as manchetes estampam o colapso da rede clandestina de pílulas. Mas o olhar distante da juíza revela o peso sufocante de quem precisou caminhar à beira do abismo para proteger sua casa. Lita Grey imortalizou no cinema daquela era a figura de uma mulher que encarou os bastidores mais cruéis do poder e da fama. E a sua atuação ressoa como um alerta histórico sobre a vulnerabilidade da justiça diante das sombras da chantagem corporativa e do crime organizado. As engrenagens da cidade voltam a girar na falsa ilusão de ordem. Os corredores do Palácio da Justiça se esvaziam, os relógios do gabinete mantêm seu tic-tac distante e as fumaças do cigarro se dissolvem no ar pálido do fim da tarde. A armadilha foi desfeita, o gangster Scalia foi desmascarado perante a opinião pública e as pílulas saíram de circulação nas margens da sociedade. Mas na escuridão que volta a cobrir o gabinete da magistrada ao cair da noite, o silêncio que permanece é absoluto e perturbador. Quando a fumaça de O Sono do Diabo finalmente baixar no nosso acervo e a última página desse dossiê Prohibited da Era de Ouro for virada, qual novo mistério esquecido nas sombras do cinema clássico virá à tona no próximo episódio para desafiar tudo o que você conhece sobre a fronteira entre a lei e o crime? Fones grampeados, as autoridades subornadas e toda a teia de corrupção mantida pelo gangster. A armadilha troca de lado no último segundo de contagem regressiva. Quando as lanternas da delegacia se acendem e a polícia invade o refúgio do crime, as provas contra a quadrilha não são queimadas, mas lançadas sob a luz implacável da imprensa. O império erguido sobre as pílulas clandestinas ruiu em um único movimento calculista. A fumaça do escândalo finalmente começa a se dissipar sobre as ruínas do submundo. Mas quando o sol atingir o topo do edifício da justiça e a porta do gabinete se fechar pela última vez, será que a lei conseguiu resgatar o que restou dessa família? Ou a vitória cobrou o preço eterno da própria paz de quem precisou caminhar no inferno para derrotar o diabo?